Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um desdobramento da guerra do Irã com Israel que pode chegar aqui no Brasil e é uma coisa bastante preocupante, né? Vocês sabem, eu tenho acompanhado a guerra de Israel com o Irã, né? O Irã atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023 através do Hamas, que é um proxy do Irã, é uma parte da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E agora Israel decidiu atacar o Irã em si, fez um grande ataque, está tendo um grande sucesso contra o Irã. Porém, essa guerra a gente ainda não acabou, ainda está havendo essa briga de Israel com o Irã. O Irã parece totalmente vendido nessa história, totalmente destruído, mas é um país muito grande. Tá? O Irã tem 100 milhões de habitantes, ou seja, é quase 100 milhões de habitantes, 90 milhões de habitantes, ou seja, é quase metade do Brasil, né? É um país muito grande, tem uma economia muito forte, apesar de ser sancionado por muito tempo. Então há um receio de que essa guerra escale. Para que essa guerra termine mais rápido, os Estados Unidos estão entrando nessa guerra. O Trump diz aqui que talvez eu ataque, talvez eu não ataque o Irã, mas segundo a gente tem algumas fontes aqui, o Trump já estaria decidido a atacar o Irã, ele só não quer, por enquanto, publicizar essa decisão antes do caso acontecer, né? Porque evidentemente o fator surpresa é algo importante. Então, de novo, a gente tem acompanhado isso lá no canal Mundo e Revolução, vou deixar os links aqui dos vídeos de Israel e do Irã, que a gente tem feito diariamente lá. E lógico, se acontecer o ataque americano contra o Irã, a gente vai entrar ao vivo lá no Mundo e Revolução para falar sobre isso e coisa e tal. Mas o ponto aqui que eu quero falar nesse vídeo é sobre o problema do Brasil. Por quê? Porque vocês lembram do nosso problema na Tríplice Fronteira, né? A Tríplice Fronteira é muito usada para financiar o Hezbollah, tem vários agentes do Hezbollah, e o Hezbollah é ligado ao Irã. E o Irã, a gente sabe que o Irã está com muitas sanções, então muito da canalização de dinheiro e compras internacionais do Irã está passando por Foz do Iguaçu, Cidade del Este e Puerto Iguaçu, na Argentina, ali na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Isso já é uma coisa que os Estados Unidos já vem reclamando há algum tempo, mas até aqui estava aquela reclamaçãozinha, que chato, o governo brasileiro devia fazer alguma coisa quanto a isso, o governo, não, eu gosto do Hezbollah, não vou fazer nada, né? O governo do Lula, evidentemente, né? Enfim, agora, com os Estados Unidos entrando numa guerra com o Irã, isso pode subir de patamar. Vamos entender esse caso aqui, o que tem de evidências específicas nessa situação. Essa notícia foi sugerida por BRICS é o eixo do mal, Brasil com Lula é só ladeira abaixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a situação que a gente tem hoje é a seguinte, né? Não se sabe, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe se os Estados Unidos vai entrar na guerra, mas como eu falei para vocês, tudo indica que já está até planejada a ação americana. E por que os americanos vão entrar nessa guerra? Porque o Irã tem várias instalações de enriquecimento de urânio. Lembrando que o urânio, para você fazer uma bomba atômica, né, o urânio que você encontra na natureza, ele tem, a maior parte é urânio 238, que é um urânio que é radioativo, mas é pouco radioativo, não faz muita diferença. No meio desse urânio 238 vem um pouquinho, 0, alguma coisa por cento de urânio 235, que é o urânio radioativo. Então você tem que fazer o enriquecimento desse urânio, você tem que concentrar, você pega, sei lá, 200 quilos de urânio 238 misturado com 235 e separa só aquele pedacinho do 235, né, no outro lado para fazer a bomba ali. Você precisa de pelo menos 35 quilos de urânio 235 para fazer uma bomba atômica, né? E o processo é um processo complicado, o Irã tem várias centrífugas para fazer esse processo. E as centrífugas que estavam em instalações acima da terra, ou que com uma profundidade pequena, como por exemplo em Natanz, Israel já destruiu tudo. Mas o Irã fez uma instalação chamada Furdal, usina de Furdal, que fica 90 metros debaixo da terra, e é muito mais protegida, e suspeita-se que é ali que é o principal ponto de enriquecimento de urânio do Irã, né? Então, para atingir essa refinaria do Irã de urânio, teria que ser uma bomba bunkbuster americana, que é a GBU-57, que ela é capaz de ir até 60 metros em concreto, ou então 200 metros em terra, e aí ela conseguiria destruir, chegar nessa instalação iraniana lá. Então é por isso que talvez os Estados Unidos entrem nessa guerra, para acabar totalmente com toda a capacidade iraniana de refinar o urânio, né, de enriquecer o urânio
para chegar na bomba atômica, né? Olha só, depois que os Estados Unidos destruir essa refinaria, coisa e tal, é bem possível que a coisa pare, tá? Que Israel pare e os Estados Unidos parem. Porque a verdade é que querer controlar o Irã seria muito complicado, mas até você conseguir eliminar essas refinarias todas aqui, é uma coisa muito importante essa luta contra o Irã. Ninguém no mundo quer o Irã com armas atômicas. Por quê? Porque o Irã não é um país normal, o Irã é uma ditadura. Uma ditadura pode fazer coisas malucas. Olha o Putin, a quantidade de loucura que o Putin tem feito, né? Então ninguém quer o Ayatollah com essa bomba atômica. Não é só por questão de Israel, não. A Arábia Saudita também tem briga com o Irã por conta de sunita, xiita, né, aquelas divisões no Islã e coisa e tal. Então, assim, ninguém confia nos ayatollahs com bomba atômica. Então, todo mundo está apoiando os Estados Unidos nessa. Mesmo países ali no Oriente Médio que falam da boca para fora que não, que são contra, que condenam o Israel, que dizem que o Irã tem que ter um direito, não sei o que lá. Mesmo esses países, reservadamente, está todo mundo ajudando Israel. O Egito está parando os manifestantes que queriam entrar em Gaza, a Jordânia deixa Israel usar o espaço aéreo dela tranquilo, a Síria deixa usar o espaço aéreo dela. Está todo mundo querendo acabar com a bomba do Irã. O problema todo é o seguinte, a gente não sabe, pode ser que realmente os Estados Unidos entre, destrua essa instalação e essa guerra acabe essa semana. Existe essa possibilidade, tá? Pode ser que acabe rapidamente essa semana. O Irã totalmente destruído, com um monte de coisa destroçada e sem capacidade de produzir a bomba. Foi o que Israel fez com o Iraque na década de 80 e a Síria nos anos 2000. Esses dois países queriam, na época, também fazer bombas atômicas. Israel foi lá, destruiu tudo que eles tinham de instalação atômica, jogou a tecnologia deles para a Idade da Pedra, matou os cientistas todos, exatamente o que está fazendo no Irã, e daí nunca mais esses países tiveram condição de criar bombas atômicas ou coisas que o valham, né? Talvez seja essa a história do Irã também. O Israel vai lá, destrói a capacidade do Irã, pronto, depois deixa para lá o país se siga sem as armas atômicas, né? Que esse é a preocupação de Israel no final das contas. Mas a gente tem que levar em conta também que pode ser que o objetivo de Israel nesse caso seja maior. Por quê? Porque o Irã tem financiado algumas entidades terroristas que têm atacado Israel diretamente. Por exemplo, o Hamas, que foi o braço da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023, um ataque bárbaro, totalmente absurdo, matou um monte de gente, sequestrou mulheres e crianças. Até hoje, tem ainda 54 israelenses sequestrados na faixa de Gaza e o Hamas não devolve. Então, assim, talvez Israel prefira terminar totalmente com o regime dos ayatollahs para acabar com esse tipo de coisa. O Hezbollah também lá no Líbano tem a mesma situação, né? O Hezbollah, inclusive, disse que por enquanto não está nessa guerra, a guerra de Israel com o Irã. Israel fez um acordo de paz com o Hezbollah no final do ano passado, no início desse ano, na verdade, antes do Trump tomar posse, de forma que Israel e o Hezbollah não estão atacando um ao outro nesse momento, né? Depois também da operação dos Pagers, né, que acabou destruindo um monte de guerrilheiro do Hezbollah, né? Mas, segundo o Hezbollah, se os Estados Unidos entrar diretamente na guerra, o Hezbollah vai entrar em ação. É o aviso que eles estão dando aqui, né? Eu não sei se isso vai fazer muita diferença, nem se eles vão fazer isso mesmo, porque a verdade é que tanto o Hezbollah, quanto o Hamas, quanto os Houthis do Iêmen, que é um terceiro grupo terrorista também financiado pelo Irã, eles só conseguem fazer o que eles fazem com o financiamento do Irã, tá? O Hamas não tem dinheiro para fazer nada, o Hezbollah não tem dinheiro para fazer nada, eles vivem de dinheiro que o Irã consegue dar para eles, né? Então, eu não acredito que ele vai entrar, mas de qualquer forma, qual que é o problema que a gente está vendo aqui? O problema que existe nisso daqui é que, vamos supor, se for uma guerra rápida, não tem problema nenhum. Se for uma guerra rápida, Estados Unidos entrou, destruiu a porcaria toda lá das instalações atômicas do Irã, varreu Teherã do mapa, né, transformou num grande estacionamento Teherã, aí depois sai e deixa para lá, o pessoal lá se vira lá para fazer alguma coisa, igual o Afeganistão lá, voltam para a Idade da Pedra e pronto, na vida que segue, né? Se for isso, menos mal. O problema é se não for isso, se for uma guerra mais longa, se os Estados Unidos tiver que brigar no Irã por mais tempo, né? E aí, qual que é o problema? A gente sabe que existe um problema desses grupos, desses proxies do Irã aqui no Brasil, tá?
Comunidade iraniana aqui no Brasil até existe, mas não é muito grande. A maior parte da comunidade árabe que tem aqui no Brasil, os iranianos não são árabes, tá? São persas, né? Mas você tem comunidades árabes aqui, você tem muita gente do Líbano aqui no Brasil. Esse é o ponto, por isso que o Hezbollah é muito forte aqui no Brasil. O Líbano teve uma guerra civil muito pesada, acho que foi nos anos 80, anos 90, não me lembro, e daí muita gente do Líbano fugiu aqui para o Brasil, se estabeleceu aqui no Brasil, e no meio dessa gente toda, veja, a imensa maioria das pessoas que vieram do Líbano e de outras regiões do Oriente Médio aqui para o Brasil são pessoas honestas, que são muito bem-vindos, vieram trabalhadores para trabalhar aqui no Brasil, são responsáveis por muito da grandeza aqui do Brasil, né? Os hospitais sírio-libanês, o Hospital Sírio-Libanês, olha só, foi criado por pessoas que vieram da Síria e do Líbano, né? Então, assim, são pessoas de bem. O problema é que no meio dessa enorme quantidade de pessoas de bem que vieram de lá, vieram alguns terroristas do Hezbollah no meio do caminho, né? E a gente sabe que tem esse pessoal lá na Tríplice Fronteira, particularmente, e também no Acre. Então são os dois pontos em que o Brasil tem problemas com o pessoal do Hezbollah. É na Tríplice Fronteira e no Acre. Esse pessoal entrou aqui no Brasil no meio da grande leva de imigração dessa região, que, de novo, ressalto mais uma vez, vocês sabem que eu sou totalmente favorável a imigrantes, acho que o Brasil é um país de imigrantes, a minha família é de imigrantes, meus avós vieram da Ilha da Madeira e da Itália para cá, então, assim, não tem, a gente é um país de imigrantes, não tem porquê, e muita gente veio do Oriente Médio também, não tem nada de errado com isso, o problema é que no meio desse pessoal vieram alguns terroristas do Hezbollah, sim. E a partir daí, esse pessoal criou uma célula do Hezbollah ali na Tríplice Fronteira. Os Estados Unidos já avisou isso para o Brasil. Quando teve o cara da inteligência americana aqui conversando com o Lula, lá com o pessoal do Lula lá em Brasília, há pouco tempo atrás, eles estavam alertando para isso. Olha só, você tem que tomar cuidado, tem que declarar essas organizações terroristas, né? Tem organizações terroristas atuando aqui no Brasil. O Lula não quer, o Lula ama terrorista, o Lula ama ditador, o Lula ama tudo que tem de ruim no mundo, né? Então ele quer beijar esse pessoal, quer amar esse pessoal, não vai nunca brigar com o cara do Hezbollah aqui no Brasil, porque o Lula é o Lula, né? Ele é ele próprio um terrorista no final das contas. Só que aí, qual que é o alerta que eu estou fazendo aqui? Essa visita que o cara lá dos Estados Unidos veio fazer aqui no Brasil, bater um papo sobre organizações terroristas no Brasil e coisa e tal, por enquanto é só isso, por enquanto foi só, olha só, tá vendo? Tem um problema, né? Vocês vão fazer alguma coisa com isso daqui, né? Mas eu quero ressaltar para vocês que as sanções do Irã já admitem sanções secundárias. E a gente tem aqui um monte de negócios do Hezbollah na América do Sul. Não é só no Brasil, tá? É no Brasil, na Argentina e no Paraguai, mas o Brasil é o principal. Por quê? Porque o Brasil é o que tem a economia maior. Então acaba tendo muito mais facilidade de lavar dinheiro, de movimentar dinheiro aqui no Brasil, né? O Paraguai é um país muito livre, muito bacana e coisa e tal. Infelizmente, tem também terroristas do Hezbollah por lá, mas é uma economia menor. A Argentina, da mesma forma. E quem conhece a região de Foz do Iguaçu, a grande cidade ali é Foz do Iguaçu, né? A Cidade do Leste é basicamente um grande mercado para vender quinquilharia para brasileiro, né? É uma cidade bacana também, mas é basicamente isso, né? E Puerto Iguaçu é um cassino legal para o pessoal ir lá jogar em Puerto Iguaçu. Então, ou seja, a grande cidade, o grande centro econômico ali é no Brasil. E isso é um problema, porque isso daí dá margem já às sanções hoje. É que até aqui os Estados Unidos não estão querendo puxar essa corda, porque né, não tem porquê, né? Em princípio não estamos em guerra, ou não estamos ainda em guerra, né? E o pessoal conta aqui as histórias, como é que o Hezbollah tem feito o levantamento de fundos através do crime ali na região da América do Sul. E aí eles falam aqui sobre tráfico de drogas, tráfico de armas. Dizem aqui nessa matéria, eu confesso para vocês, eu não sou investigador, não sei o que é verdade, o que é mentira aqui, que muitas das armas que os traficantes do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital, usam aqui no Brasil, vêm através dessa ligação com o Hezbollah ali na Tríplice Fronteira, né? Enfim, eles teriam fazendo um monte de coisas, de crimes ali, e esse dinheiro seria usado não apenas para financiar o Hezbollah, não apenas para eles enriquecerem, mas também para financiarem o Hezbollah, né? E em troca disso, o Hezbollah e o Irã conseguem fornecer um monte de informações, porque, veja, você ter o apoio de um Estado por trás de você
ajuda, tá? Você consegue falsificar a identidade, por exemplo, você consegue um monte de coisa que você consegue fazer se você tiver um Estado por trás de você. Você vira um grupo terrorista, um grupo criminoso muito mais efetivo no final das contas, né? E é possível que esse pessoal esteja usando o Brasil justamente para lavar dinheiro para ajudar o Irã. Junte-se a isso o fato de que o Lula tem uma visão, digamos, favorável ao Irã, né? Deixou o Irã atracar navios aqui no Brasil e coisa e tal. Eu falei outro dia, não acredito que tenha havido contrabando de urânio, a gente já expliquei isso no outro vídeo, não faz nem sentido. O urânio aqui no Brasil que a gente tem é refinado só até 5%, que é para usar em usina nuclear, então não faz sentido. Esse tipo de urânio o Irã tem também lá, ele não precisa disso. Então, não tem esse problema, mas outras coisas, né, lavagem de dinheiro e compras indevidas de equipamentos, esse tipo de coisa, pode ser que essa célula esteja fazendo aqui. E isso dá margem já hoje, pela legislação atual, a sanções americanas secundárias contra o Brasil, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Esse vídeo é um alerta para esse tipo de problema, né? As sanções, os iranianos estão indo para a questão de cripto e justamente as sanções com a Rússia também tem muita coisa de cripto e o pessoal pode estar usando empresas que eles criaram na região de Foz do Iguaçu para fazer esse tipo de coisa. De novo, não é qualquer árabe que está com isso, não é qualquer libanês que tem problema. A maior parte são pessoas honestas, trabalhadoras e coisa e tal, mas tem pessoas no meio dessa turma aí que podem ser criminosos, que podem estar ajudando o regime do Irã, podem estar ajudando o Hezbollah. E isso pode sobrar para todo mundo aqui no Brasil, uma vez que a gente tem um presidente de merda que ama terroristas.